Olá! Depois de mais de uma semana sem postar um vídeo direito, eu postei algumas coisas bem pequenininhas que foram trabalhos específicos que eu fiz. Deve ter notado, né, que eu tive fora esse tempo. Foi uma sinusite brava que me pegou e depois eu descobri que o remédio que eu tomava para sinusite estava me fazendo mal também. Uma coisa que parece que ia ser legal, que parece que ia, né, me tratar, ia fazer bem para mim, na verdade está me fazendo mal. E é mais ou menos o assunto que eu tenho para falar hoje, é o assunto que eu trouxe hoje, que é a questão da pessoa sincera. Vou falar hoje daquela pessoa que chega anunciando que é sincera, como se fosse uma coisa bacana, como se ela estivesse se gabando por ser sincera. E vou falar das consequências, das repercussões de quem está perto dessa pessoa sincera e quem convive com esse sincero. O que acontece? Como é que ele se sente? O que é para ele estar do lado dessa pessoa que chega na sinceridade dela? Isso porque eu fiz um vídeo até há um tempo atrás, há uns aninhos, falando de sinceridade, mas acho que eu foquei mais no sincericídio, naquela pessoa que fala o que quer, depois se enrosca, ela mesma acaba se complicando por ter sido muito sincera, por não ter sido muito aceita. Agora eu vou falar esse outro lado da moeda, não é que ela não aceita, é que tem um viés aí no fundo, tem uma intenção que às vezes não percebida, não consciente, é intencional, mas não é consciente, de ferir as pessoas, de magoar, de ser grosseira. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso para você entender que às vezes pode ser que você esteja convivendo com esse sincero que chega falando o que pensa e você se sentindo assim, poxa, né? Como é que eu vou falar alguma coisa contra essa pessoa se ela já avisou que ela é sincera? E se ela é sincera, o que eu posso fazer contra o que ela pensa de verdade? Mas o que a pessoa pensa de verdade e se dá o direito de sair falando para todo mundo, na verdade a pessoa ela está deixando de respeitar o outro, ela está se preservando, mas pouco ligando para outra pessoa. Vamos falar sobre isso. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, dessas situações que acontecem na sua vida, que muitas vezes trava, muitas vezes empaca, você não se sente, né, livre para viver a tua vida, para ser você, para entender o que está acontecendo com as pessoas à tua volta ou com você mesmo. Então a psicologia tem essa finalidade também de te ajudar a se entender, a se situar, entender as pessoas que estão à sua volta, para você conseguir ter uma vida bacana, mais harmoniosa, mais à vontade. E muito disso pode ser feito em psicoterapia, que é aquele atendimento individual, quando você vai para o consultório, você senta na frente do psicólogo, você vai contar a sua história, você vai se expor para aquela pessoa naquele momento de confiança, de onde é confidencial. Às vezes as palavras me enroscam, eu estou querendo dizer isso. Um momento que é confidencial, que você pode ficar à vontade, que você vai estar diante de uma pessoa que não está te julgando, você vai estar diante de uma pessoa que vai estar te ajudando a pensar, a se entender, a entender o que aconteceu contigo, a entender muitas vezes a origem, o que causou aquilo que você vem sentindo agora, porque isso liberta. Isso pode te dar uma sensação e um movimento para você agir de uma forma totalmente diferente de que você vem agindo, de uma forma totalmente diferente que você vem pensando, e sua vida se transforma. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tenho uma equipe grande, o link está aqui pelo WhatsApp, é até mais prático de pegar as informações, fique à vontade. Manda um oi, que eu mando todas as informações do atendimento online, do atendimento presencial. A gente está na região da Avenida Paulista, tão perto do metrô. Para quem está aqui em São Paulo e consegue fazer o atendimento presencial, é muito bacana. Para quem está longe, tem a possibilidade do online. Vamos falar então do sincero. Ser sincero, no fundo, é uma desconsideração à outra pessoa. Principalmente quando a pessoa chega anunciando que vai ser sincera. Porque quem é sincero mesmo, ela simplesmente é o jeito dela ser, ela não precisa avisar. Se a pessoa chega avisando, desconfie. Dá duas pensadinhas antes, bota já um filtro da forma que você vai ouvir a pessoa que anuncia que está sendo sincera, porque você vai ter que ouvir duas coisas. Você vai ter que ouvir o conteúdo, o que ela está falando e o que tem por trás desse conteúdo. Qual é a intenção dela? Por que ela está falando aquilo? Por que ela está se dando a esse direito? Porque aí tem uma informação muito grande.
né? Porque se ela sentiu essa necessidade de anunciar, ela sentiu a necessidade de se defender. Ela sentiu necessidade de chegar já botando a defesa dela, né? E muitas vezes a defesa não vem como assim, ai, me desculpe, eu vou ser sincero. Muitas vezes é se gabando. Eu sou uma pessoa muito sincera, então eu vou te falar uma coisa agora. Isso quando a pessoa chega falando algo nesse sentido, na verdade o que ela está querendo dizer é que eu não quero me preocupar com seus sentimentos. Eu também não quero parecer grosseiro, eu quero sair daqui de boa, eu quero sair bonito na história. E nem quero sentir culpa pelo que eu estou falando. Então eu já chego preparando o terreno, já chego te falando que eu sou sincero. Sinceridade é uma coisa muito bem vista socialmente, todo mundo acha bacana, todo mundo acha bonito, todo mundo acha interessante. Então por isso mesmo você não pode não gostar do que eu vou te dizer daqui para frente, porque eu já te preparei para essa coisa bonita, linda, interessante, que é a sinceridade. Só que não é bem assim, né? A sinceridade, ela pode estar falando o que ela pensa, o que ela acha, o que, né? Ou pode ser uma verdade desnecessária para ser colocada ou daquele jeito, ou naquele momento, ou naquele local. E aí a pessoa só está querendo se livrar, só está querendo ficar bonita na fita, ela não quer te ajudar, ela não quer fazer nada de legal por você, ela está querendo fazer uma coisa de legal por ela mesma. É um puro egoísmo, normalmente, nessas situações. Porque a pessoa está colocando em primeiro lugar o sentimento dela, né? A crença interna dela é: você não me interessa. Eu vou seguir meus impulsos. Eu estou num impulso aqui de sinceridade, de falar o que eu penso, de falar o que passou pela minha cabeça, de falar o que eu acho, de falar o que eu vi ou o que eu penso que vi. Né? Que muitas coisas a mesma pessoa vendo, ela viu com o filtro do olhar dela, da experiência dela, da vivência dela. Então ela vai seguir com os impulsos dela e ela não quer que ninguém a censure. Então colocar a sinceridade dela em primeiro lugar, ela está se colocando em primeiro lugar, os impulsos dela em primeiro lugar e bloqueando as outras pessoas. E fala assim, não, vocês não têm o direito, eu não estou permitindo que ninguém me censure, que ninguém faça eu me sentir mal pelo que eu tenho a dizer, porque eu já estou me preparando para entrar nessa de boa, né? Vou sair ilesa dessa situação. E é por isso que as pessoas anunciam, né? Que elas vão ser sinceras. É para garantir o direito, entre aspas, o direito delas de ser grosseiro, o direito que elas pensam que tem de ser grosseira, o direito que ela pensa que tem em chegar e te falar, como eu te disse, muitas vezes o que ela pensa, a conclusão dela, que não necessariamente corresponde à realidade, não necessariamente corresponde ao que de fato aconteceu ou o que seria verdade para você também, é o que é verdade para ela. Né? E por isso que eu falo, quem é sincero não anuncia, ele simplesmente acontece, ele simplesmente se expressa do jeito dele. Se a pessoa precisa se anunciar, se precisa se explicar antes, se precisa se defender antes, precisa preparar o terreno para que você ouça a sinceridade dela, é porque aí vem chumbo. Eu costumo até, quando a pessoa chega e fala assim, você me permite, eu vou ser sincera, eu costumo falar assim, não, prefiro que você seja educado, gentil, prefiro que você seja cuidadoso com os meus sentimentos, você prefere que eu minta? Pois é, pode ser mentira para você, pode ser que teu viés, tua percepção, tá considerando aquilo tudo muito sincero, muito verdade, mas isso é a tua verdade. Então se você tá me preparando, é porque coisa boa talvez não venha, a menos que você seja morto de curiosidade, que na hora que a pessoa vem falar, olha, posso ser sincero, você já fica, poxa, quero saber então o que está passando na cabeça dessa pessoa. Mas ouça com esse filtro, ouça com assim, a pessoa me preparou antes. Então tem alguma coisa aqui que ela está querendo se defender da grosseria dela, que não quer que eu a culpe, não quer que eu vá contra o que ela está dizendo, porque se ela é sincera tem que vir com a verdade, uma coisa, né, totalmente pronta. E a gente sabe que viver em sociedade é deixar os impulsos de lado para respeitar outra pessoa. Viver em sociedade, você está junto com família, com amigos, com colega de trabalho, com os colegas da escola. Você conviver em grupos é basicamente deixar os seus impulsos de lado, não é sair fazendo tudo que você quer, tudo que você tem vontade, tudo que é sincero em você,
porque tem o limite da outra pessoa para você respeitar, tem o sentimento da outra pessoa para se olhar. Isso é viver em sociedade, é deixar de ser indivíduo e pensar no bem-estar do grupo como um todo. E toda essa sinceridade que vai te fazer muito bem de você vomitar para fora, de você falar, de você expor, pode não fazer bem para o grupo, pode não fazer bem para as pessoas que estão perto. Então, se você é essa pessoa que está recebendo esse sincero, que acha o máximo, pensa o quanto que de fato ele está preservando o viver em sociedade, o quanto que ele não está priorizando só os impulsos dele, só fazer o que ele tem vontade, se no fundo não é um grande de um egoísmo. Porque o sincero muitas vezes é no fundo um grande de um egoísta. Então vamos pensar nisso. A ideia hoje foi colocar uma forma de você dar uma repensada nessas pessoas que chegam na tua vida como um furacão, que chega como aquele falando tudo que quer, tudo que pensa e te deixando blindado, ele se blindando, te deixando ali impossibilitado de falar ou de fazer alguma coisa contrária. Não, mas ele foi sincero, ele inclusive me avisou que ia ser sincero. Como eu posso ir contra a sinceridade da outra pessoa? Você pode entender que aquilo está sendo sincero, mas veio para te agredir. Às vezes a pessoa vem falar coisas que não tem a menor necessidade, que não vai mudar em nada de nada, mas ela está falando às vezes até é uma verdade, mas é uma verdade algumas vezes desnecessária de você lidar com aquilo naquele momento, daquele jeito, mas a pessoa quer te jogar aquilo naquele momento, daquele jeito, porque ela quer te impactar. E você não pode ir contra porque ela está sendo sincera. Né? Só que não é um momento que você está com condições de elaborar aquilo, de entender, de pensar a respeito. Não é um momento para você receber aquilo. Mas a pessoa vem com essa defesa da sinceridade e te joga no teu colo uma série de informações que você, né, fica ali com culpa por não estar conseguindo lidar, porque se a pessoa foi sincera, você deveria conseguir lidar. Não, você não deveria nada. Então, minha dica hoje é essa, para você conseguir dar um outro olhar para essa pessoa que vem com toda a sinceridade dela, mas na realidade está te desconsiderando, te desrespeitando, está sendo egoísta, não está olhando para você, quando que se ela está vivendo em sociedade, e se ela está fazendo isso por você estar no grupo dela, ela deveria sim deixar os impulsos dela de lado e respeitar a outra pessoa, respeitar você. Sozinha tá difícil para entender essa dinâmica das interações humanas. Para você tá um tanto complicado, você queria se conhecer mais, pensa numa psicoterapia para te ajudar nessa jornada. Não precisa fazer isso sozinho, pensa no psicólogo. Obrigada por me ouvir.